E agora uma notícia exclusiva do nosso analista Guilherme Seto, que está publicada no site do SBT News. A amiga de Lulinha esteve 2 vezes no Palácio do Planalto em 2024. A empresária Roberta Moreira Luxinger, alvo da nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, esteve 2 vezes no Palácio do Planalto em abril do ano passado. Essa informação aparece num relatório de visitantes ao Palácio no ano passado, obtido pelo SBT News após pedido com base na Lei de Acesso à Informação. Roberta é próxima de Luiz Fábio Lula da Silva, conhecido como Lulinha, um dos filhos do presidente Lula. Para a Polícia Federal, ela seria um dos elos entre o filho do presidente e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado pela PF como um dos líderes do esquema de fraude em aposentadorias. Procurado pelo SBT News, o governo Lula, até agora, até então, não nos respondeu sobre essa informação. Voltamos então com os nossos analistas César Feitosa e Ranier Bragon para entender melhor esse capítulo sobre a operação que investiga os descontos ilegais do INSS. Ranier, eu começo com você. É uma situação que ela é muito delicada para o Palácio do Planalto, para o presidente Lula, pelo fato de haver uma suspeita de envolvimento, qualquer ele que seja, de um filho do presidente com um escândalo dessa natureza, que é um escândalo que atinge aposentados, pensionistas. E isso, obviamente, vai ser explorado pela oposição, pelos concorrentes do presidente Lula na campanha eleitoral de 2026. A Roberta, como a gente falou aqui agora mais cedo, ela aparece nessa investigação, nessa operação da Polícia Federal que ocorreu ontem, apontada como beneficiária de repasses de uma pessoa que é apontada como o pivô do escândalo, que tem a alcunha conhecido como o careca do INSS. Em um desses repasses que ele fez para uma empresa da Roberta, dessa pessoa que é amiga do filho mais velho do presidente, há uma menção em diálogos que esse pagamento, na verdade, seria para o filho, abre aspas, para o filho do rapaz, fecha aspas. Isso, obviamente, é um fator muito que vai criar uma dor de cabeça para o presidente Lula, para a esquerda, principalmente em um ano eleitoral. Celso e Marina. César Feitosa, o presidente Lula anunciou que já foram repassados 4 bilhões de reais, compensando os pensionistas e aposentados do INSS. Estão usando o nosso dinheiro, né? Exato, Celso. Foi por meio de um acordo fechado pelo governo, dentro do Supremo Tribunal Federal, que esses recursos começaram a ser repassados já há alguns meses e, portanto, dos cerca de 6 bilhões de reais que já se tem notícia de que foram desviados nessa operação, nessa crise, na verdade, envolvendo essas fraudes no INSS, uma boa parte desse valor, 4 bilhões, já foram devolvidos. Agora, o governo vai ter muita dificuldade caso a Polícia Federal consiga avançar ainda mais sobre essas relações de Lulinha, o filho mais velho do presidente, com tanto Roberta e o careca do INSS. Já na própria representação da Polícia Federal, enviada ao Supremo nessa semana, autorizando, na decisão também de André Mendonça, que autoriza a operação realizada ontem contra o senador Everton Rocha e diversas outras pessoas, entre elas Roberta, além dessa citação do filho do rapaz, que há uma suspeita que seja Lulinha,
tem uma outra mensagem que é enviada por Roberta ao careca do INSS, quando ela tenta tranquilizá-lo já das primeiras operações em que ele era alvo de buscas e apreensões. Ela fala, olha, isso tudo que está saindo na imprensa, na mídia, sobre esse escândalo ser muito maior do que somente essa operação, não esquenta a cabeça, apaga as mensagens, ela fala para destruir algumas provas e ela fala que houve uma situação parecida com o Fábio e a JBS. Numa referência a um escândalo que teve em 2015, quando, no meio das investigações da Lava Jato, começaram a surgir algumas notícias que não foram concretizadas sobre uma possível relação de Lulinha com a empresa responsável por frigoríficos, que era alvo da Operação Lava Jato. Ou seja, esse é mais um indício de que nas conversas de Roberta com o careca do INSS, eles faziam menções a Fábio, o filho mais velho de Lula, também mais conhecido como Lulinha. Então, há uma grande apreensão sobre o que vai se encontrar no celular de Roberta, que já foi apreendido pela Polícia Federal, e pelas informações mais atualizadas que eu tive ainda ontem, o celular, ela não forneceu a senha, mas a Polícia Federal já conseguiu quebrar as senhas de pelo menos um celular, e agora vai ser esperar esses próximos meses de investigação da Polícia Federal para ver se, de fato, essas ligações que estão se aparecendo, da ida de Roberta para o Palácio do Planalto, para o Ministério da Saúde, e essa suposta relação dela com o Lulinha vai se concretizar nessa investigação. Ranier, o Congresso Nacional entra em recesso no próximo dia 22, né? CPMI do INSS só no ano que vem? Sim, a CPMI ela estava num banho-maria, vamos dizer assim, e já estava caminhando para o seu final. Ela tem uma maioria, embora o governo no começo ele tenha perdido ali um pouco o controle, a oposição tenha conseguido eleger o presidente e o relator, ela conseguiu se reorganizar e retomar uma maioria razoável ali, tanto é que a base governista, aliada aos partidos de centro e de direita, ela conseguiu barrar uma série de requerimentos de convocação, de quebra de sigilo, entre eles requerimento de convocação do filho mais velho do presidente, do Lulinha. Com essas recentes notícias, a CPMI ela volta em fevereiro, o Congresso volta a trabalhar em fevereiro, há pedidos já para prorrogação, para aprovação de requerimentos, para aprovação de quebra de sigilo, então ela certamente, Celso, vai ser um dos focos da oposição nesta volta dos trabalhos do Congresso em fevereiro de 2026. Ranier César, obrigada por enquanto.